Vamos chegando. Vamos testar o som aí então. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula diária. Se som e imagem estão bons, digite 1. Se você está ouvindo e vendo bem com o barulho dos vizinhos, digite 12. Se você não ouve o barulho dos vizinhos e a imagem e o som estão bons, digite 13. Gente, nós temos vizinhos que são do Líbano. Eles devem morar em um mesmo apartamento entre, no mínimo, umas 6 pessoas. E aí agora eles estão ouvindo, sei lá, um techno, sei lá, uma música, só que cantado e na língua deles lá. Que bom que não dá pra ouvir. Bueno. Jesus não, Allah. Quem aí recebeu e-mail de convite para live? Vamos aguardar para o pessoal entrar. Só mais um pouquinho, vamos falar sobre o que é vida humana. Gente, vamos iniciar então. Vamos lá. Partes e todo. Simples e complexo. Vida. Vida, em última análise, é tudo aquilo que se move. É aquilo que tem movimento, que tem oxidação e combustão dentro das suas células. É um ser, então, obviamente, precisa ter um ser para que tenha vida. É um ser que tem movimento e então tem oxidação e combustão, que acontece dentro das suas células. Justamente por essa oxidação e combustão é que tem movimento, certo? Vamos lá. Humano. Aí a gente vai ter que pensar sobre o que é ser humano. Mas antes é preciso dizer, alertar, né, que então é possível ter uma vida humana e não ter uma vida humana. É possível ter um ser que ele tenha a aparência de ser humano, ele pode até ser chamado de aquele ali é um ser humano, mas pode ser que ele tenha uma vida abaixo da sua humanidade, sub-humana. Vamos contar uma historinha agora. Certa feita, uma pedrinha virou para Deus após centenas e milhares de anos na sua existência de pedrinha, virou para Deus e disse: Deus, por favor, me conceda o regozijo de ser uma flor. Deus então analisou o pedido e concedeu o pedido à pedrinha e ela virou uma flor. E aí, após milhares de anos sendo uma flor bem bonita, ela de novo foi até Deus
através das suas preces, e pediu: Deus, nossa, eu tenho visto aqui vários animaizinhos, eles chegam, eles vão, são insetos, são abelhas, eu vejo formiguinhas, eu vejo boizinhos, eu vejo passarinhos, eu vejo diversos seres que chegam aqui, eu consigo perceber. E aí eu comecei a ver que talvez fosse bom ser um bichinho. Tu, ó Deus, por favor, me conceda o privilégio de ser um animal. E aí Deus analisou e concedeu esse desejo, esse pedido. E aí, bueno, virou um bichinho. E aí que bichinho era? Era um leãozinho. Esse leãozinho viveu por milhares e milhares de anos, vida após vida, sendo um leãozinho, percebendo que tinha alguns seres humanos, eles andavam em duas pernas, em duas patas, conversavam uns com os outros, faziam umas coisas estranhas à beira do fogo, escreviam. Eles, às vezes, apenas um deles parava e falava, e outros ficavam paradinhos ouvindo, riam daquilo, comentavam aquilo, faziam perguntas àquele, e inventou esses seres humanos aí que ele via, né, o leãozinho. Ele viu que esses seres humanos inventavam diversas coisas, criavam algumas estruturas que eles chamavam de casa, enfim. E aí o leãozinho, após milhares de vidas, virou para Deus e pediu de novo: por favor, Deus, me conceda o privilégio de ser um ser humano. E Deus concedeu o privilégio de ser humano. Bueno, o que eu quero dizer com isso? É que o próprio ser humano, dentro de si, tem todos esses funcionamentos. Ele é mineral, ele tem o funcionamento vegetal, ele tem o funcionamento animal e ele tem o funcionamento humano. Vamos lá. A maioria de nós não vive em estado vegetativo. Vive em estado animalesco. Menos ainda é a proporção de pessoas que vivem no estado mineral, totalmente passivo. Mas vamos lá. Quais seriam as características do estado mineral? Totalmente passivo. Ele só faz relações entre ele mesmo, entre os próprios minerais. Ele não se relaciona muito com outros reinos. Já os vegetais, eles têm já um tipo de movimento, principalmente interno. Ele também pode se movimentar externamente, só que geralmente precisa da ajuda de animais ou das condições do ambiente, do clima, dos ventos, dos terremotos, dos movimentos geológicos. Mas já tem bem mais movimento do que o mineral, certo? E ele é passivo. Ele não troca tanto com o meio como o animalzinho. Já o animalzinho, ele interage muito mais com esse meio, com os outros animais da sua própria espécie, com espécies distintas e inclusive com o ser humano. Diversos animais trocam, se relacionam. E aí o animal, ele é bem mais ativo do que passivo comparado ao vegetal. O vegetal é bem passivo. Ele bem mais recebe e é suscetível ao ambiente no modo, claro, passivo. Já o animal é bem mais ativo no seu ambiente, desde uma bactéria ou um vírus, até um chimpanzé, até um golfinho, uma baleia. Ele é bem mais ativo, ele interage, ele até molda
a geografia dos ambientes em muitas vezes. Enfim, e claro, se alimenta dos vegetais. Já o ser humano, quem é o ser humano? Quem é o ser humano? O ser humano, e muitas vezes, embora não seja a maioria de nós, em muitas vezes ele funciona no estado vegetal passivo. A gente chama de estado vegetativo. E aqui é tanto no sentido consciencial como também no material. Tem muita gente que é dormente, parece que é parada, que só recebe do seu ambiente. E aí você vai ter que aplicar aos mais diferentes contextos. Por exemplo, tem gente que é sustentada pelos outros. No mundo animal, exceto os filhotes, todos os animais vão ao encontro do seu sustento. Já tem seres humanos que esperam o sustento chegar até ele. Vocês têm um insight agora? Seja por um familiar, pelo governo, pelo destino, pela providência, sei lá, esperando o seu sustento, tanto o seu sustento afetivo, quanto mental, quanto de comida mesmo. Funciona então no modo vegetal. Já o ser humano animal, ele é quase totalmente guiado e impulsionado pelas suas emoções, porque o animal, ele é emoção. O vegetal, o mineral, ele é a materialidade do mundo. Ele é átomos. O vegetal tem a materialidade do mundo, só que com vibração, com energia. Uma energia mais sutil do que a material. O material, então, como diz Einstein, nada mais é do que energia condensada. Já o vegetal tem uma energia mais sutil. Já os animais não é apenas energias. Os animais têm emoções, que é um tipo de energia mais sutil ainda. Já seres humanos têm mente, que é um tipo de energia mais sutil ainda. A maioria de nós vive por poder e sobrevivência. Quem aqui já não viveu as tais das relações abusivas no trabalho, na família, num relacionamento romântico? Isso é poder, isso é carência. Tanto pelas duas partes, um necessita do outro. É emoção guiando a esses tipos de vida. Não é inteligência, não é discernimento que é da mente. Já quem é o ser humano? O ser humano é apenas corpo? O ser humano é apenas energia? O ser humano é apenas emoções? Não, ele é bem mais do que isso. Estão acompanhando até aqui? Que existem diversos funcionamentos dentro da pessoa que não necessariamente são humanos, funcionamento humano. Já vão comentando aí, façam perguntas inclusive. Tem um cara que eu sempre falo, que é o tal do Viktor Frankl. Ele, quando estava no ensino fundamental lá em Viena, em 1900 e pouquinho, no início do século passado, ele, numa aula de história natural, virou para o professor, depois do professor dizer que vida significa vida igual a oxidação mais combustão. Vida é isso, que é o que acontece dentro das mitocôndrias, que é a transformação de oxigênio em energia. E aí Frankl, como já era assim como toda criança, mas me parece que já era um pequeno prodígio,
vira para o professor e pergunta: já que vida nada mais é do que oxidação e combustão, para que a gente vive? Vamos aplicar? O que é que Viktor Frankl estava querendo perguntar com isso? Traduzindo: se vida é apenas sobreviver, para que a gente vive? A maioria de nós se faz essa pergunta após se dar conta que está funcionando no seu dia a dia basicamente para ir ao encontro do seu sustento, como um animal, voltando para casa com o bucho cheio, sustentando a estrutura da casa através de boletos e faturas. E após essa constatação de, bom, eu estou sobrevivendo, ele se pergunta: então para que eu vivo? Todo mundo em algum momento já se perguntou. A maioria, eu acho, não sei se todo mundo, mas a maioria de nós. Estou só sobrevivendo. Isso é um tipo de vida ou seja, abaixo do humano. E aí, a partir dessa pergunta que Viktor Frankl fez ao professor, ele foi tentar responder na vida. Ele criou então, lá pelas tantas, a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. Bueno, e o que ele diz? Um ser humano, na natureza humana existe o quê? Uma vontade. Então, ser humano é aquele que tem vontade de encontrar um propósito, um significado, um sentido para a sua vida. Animais procuram um significado para a sua vida? Não. Vegetais muito menos e minerais muito menos. Todo ser humano carrega em si, então, uma vontade de encontrar algo no mundo real que confira à sua existência significado. Não é dar significado, como eu já expliquei em outras ocasiões. É encontrar no mundo real, através da sua inter-relação, na sua relação ativa, na sua criação, nesse mundo real, algo que confira significado à sua existência. Eu encontrei significado, assim como Viktor Frankl, à minha própria existência quando eu auxilio pessoas a encontrarem significados para suas existências. Tem gente que cozinha. O significado da sua vida é alimentar e bem pessoas. Outro é curar. Outro é desenvolver a consciência, que também é o meu trabalho. Outro é desenvolver a lucidez, consciência, fazer o parto do próprio ser, fazer o parto da verdade, certo? Essa é uma das características de um ser humano. Vida humana, então, pressupõe que aquele ser humano, aquele indivíduo singular, está praticando ou está atuando na direção e no encontro do seu propósito, do seu sentido de vida na vida prática, fazendo algo, ok? Esse homem, ele não é como um animal. O animal já é condicionado. O homem é um ser incondicionado. Ele pode ser condicionado? Claro, ele pode ser condicionado. Ele sofre influências do meio? Sim. Mas existe só que aí existe algo. Ele pode escolher continuar no condicionamento, sendo condicionado pelo seu mundo biológico, pelo seu mundo sociológico, pelo seu mundo psíquico. Ou ele pode fazer aquilo, colocar em prática aquilo que o próprio Viktor Frankl, abre aspas, chama de força de resistência do espírito humano.
Então, esse ser humano é aquele ser que encontra um significado através da atividade no mundo real e é aquele que se posiciona também ativamente ou internamente, moralmente e eticamente diante do mundo. Ele não é passivo e quando ele é passivo, ele escolhe ser passivo. O vegetal não escolhe, ele não tem volição, que é a habilidade, a capacidade de vontade, de escolha, de discernimento. Nem os animais, ele é condicionado pelo seu passado. Vocês sabiam? O animal é condicionado pelo seu passado. Como assim, Ivan? Pela memória genética herdada de todos os seus antecessores. Alguém aqui não pensou a mesma coisa sobre nós, seres humanos? Que nós somos condicionados pelo passado? Tanto por causa da família, quanto por causa da genética? Nós ouvimos isso desde que nós somos bem criancinhas. Tu é assim por causa do teu pai. E pode ser, a criança simplesmente copia. Só que seres humanos adultos não são mais crianças. Tem uma estátua muito legal que eu não sei quem é o autor, mas é de um ser humano com um formão e uma marreta talhando a si mesmo. Esse é o ser humano. É aquele que se autodetermina. Ele não é apenas massacrado pelos condicionantes do meio. Então, ser um ser humano, ter vida humana é atuar ativamente diante do mundo e não ser apenas impactado por esse mundo. Logo, quem é apenas impactado, vive passivamente ou sob o império das emoções, é um vegetal ou um animal. Ainda não é um ser humano. Todas as filosofias, gente, saibam que todas essas filosofias ensinaram o ser humano a ser ser humano. O objetivo último da filosofia é de fazer com que o homem encontre a si mesmo, ou seja, que ele seja quem ele é. Essa obviedade, não tão óbvia assim. Vocês sabiam que no Egito Antigo existiam templos? Vocês sabiam, claro. Só que cada templo não era feito para uma divindade aleatoriamente. Ah, vamos erguer aqui por causa, sei lá, porque a gente curte esse Deus aqui que a gente criou. Ah, aquele outro Deus ali também a gente vai fazer um negócio aqui. Não, gente. Toda a filosofia no Egito era pedagógica. Se vocês forem ver a arquitetura das cidades, todas elas tinham a sua mitologia. Nas ruas, existiam estátuas gigantescas. Por que existia o sagrado e o mitológico escancarado diante dos olhos? Por que os símbolos eram escancarados diante dos olhos de todos os cidadãos egípcios? Por quê? Por que era tão unido o sagrado, o mitológico, o simbólico na vida cotidiana das pessoas e hoje não? Porque cada símbolo, seja na forma de arquitetura, de arte, de pintura, de ritual, servia para lembrar o homem sobre quem ele é. Escancarado. Hoje em dia tem gente que faz murais para lembrar que eu tenho que fazer não sei o que eu tenho horários para fazer determinadas coisas, frases motivacionais para se lembrar, num muralzinho assim escrito à mão. Em todas as civilizações tradicionais antigas existiam símbolos gigantescos na arquitetura, nas ruas, em todos os lugares para lembrar os seres humanos. E o que eu estava querendo dizer com cada um dos templos? Cada um dos templos eram templos iniciáticos para iniciar
determinados escolhidos, que eram auto-escolhidos, porque eles tinham uma propensão interna para adentrar os mistérios da natureza e da própria humanidade. E cada um desses templos tinha um objetivo, obviamente. Em alguns templos, só para citar, era trabalhado o animal no ser humano. Como assim o animal? Como é que a gente se eleva acima de uma... O Victor já está acordado? Como que a gente se eleva acima de uma condição? Vencendo essa condição. Qual é o maior desafio de um animal? O medo. Então, o que era suscitado? Quais eram os desafios que esses iniciados, esses aspirantes à sabedoria, eram expostos? Ao medo de cobra, com cobras, da própria morte. O animal, ele é corporal. Eles eram submetidos a provas físicas e emocionais. Se determinado sujeito tinha problemas, tinha dificuldades em se expor, ele tinha em outro templo que praticar a sua oratória para centenas de pessoas. Se o cara era muito falastrão, greve de silêncio. Silêncio. Se o cara era muito ansioso, ele era exposto a perigos. Justamente para ele se defrontar com os maiores desafios, para justamente ele ascender a essa dimensão. Qual é o maior desafio para o vegetal, o ser humano vegetal, que é passivo? O ser humano passivo é o preguiçoso, é um vegetal. E lembram que uma das piores dores de cada uma das nossas dimensões da física dizem que é a dor do parto ou a pedra nos rins. Do nosso corpo energético, a pior dor é a preguiça. Do nosso corpo emocional, qual é? Do nosso corpo mental, qual é? Tem diversos tipos de dores. E aí a gente ascende a humanidade. Nós somos seres humanos sempre em potencial. Nós não nascemos prontinhos já. Nós nos tornamos seres humanos. Temos diversos, então, desafios na nossa educação. Porque a educação, gente, não deveria ser para você memorizar, então, por consequência, você poder fazer ensino superior. Não é para você responder a provinha. Educação não é isso. Educar vem de educere, que significa ex ducere, conduzir para fora o que há de ser humano, de melhor de dentro de cada criança, de cada ser humano. Como funciona a nossa educação? Ela é para tornar crianças, jovens e adultos seres humanos? Ou para daí no sentido inverso, colocar informações 99 das vezes inúteis dentro, ao invés de fazer com que a própria pessoa faça o parto de ideias. Como Sócrates, ele era um parteiro de ideias, ele era um parteiro de almas, parteiros de seres humanos que se encontravam dentro daquele humano potencial. A mãe de Sócrates era parteira realmente de corpos, ela fazia partos. Esse método educativo e o único verdadeiro se chama maiêutica, que é do parto, da própria pessoa parir a si mesma, parir as suas ideias. Como funciona a nossa pseudo-educação? A nossa
que dá para chamar no máximo de instrução ou informação, não é educação. Nem dá para chamar de educação. Saímos mais seres humanos da escola, por exemplo? Claro que não. De casa nós saímos seres humanos? Coitados dos nossos pais e de nós mesmos educando, porque nós não fazemos ideia do que é um ser humano. Então, como ajudar um ser que está diante de nós a se tornar um ser humano se a gente nem sabe o que é um ser humano, para ter um parâmetro? Por exemplo, eu mando lá, faço um pedido para um marceneiro, quero uma mesa. O cara vai pensar, mesa, beleza, que modelo de mesa? Assim funciona conosco. Tenho que ser um ser humano. Ok, o que é um ser humano? Não tem um modelo. Aqui vem novamente os objetivos das mitologias, das histórias e dos heróis. Os heróis, imperfeitos que são aqueles que almejam superar a si mesmos. E nas histórias, esses heróis são, na verdade, não são apenas histórias, são modelos de quem ser. E geralmente cada herói, ele carrega em si diversos exemplos de quê? Virtudes humanas. Geralmente o herói, ele é corajoso. O que é corajoso? Cor mais agem. Cor é coração, agem é agir com o centro da sua existência, da sua alma. Por isso que para os egípcios, de novo eles, o centro da vida humana radicava, morava no coração. Então aquilo que anima de verdade, que empurra o ser humano e torna ele capaz de fazer frente ao mundo e às circunstâncias, sendo a coragem, vem do coração. Então nós temos que ser corajosos? Beleza. Recém vi um post de um machão pós-moderno, dizendo assim: vocês aí querendo ir para a praia e eu querendo ter coragem para ir ao supermercado. Que desafio, que aventura que é ir ao supermercado, minha gente. Imagina esse cara transportado de 2021 para 5.000 anos antes de Cristo, onde ele tinha que correr atrás dos bichos. Imagina, ele cometia suicídio, se atirava do primeiro penhasco. Para ele, a maior coragem que ele precisa ter é para ir ao supermercado onde está tudo prontinho. Nós não temos parâmetros mais, gente. Saibam aqui, Deixa eu ver. Vamos ver se tem mais algum aqui. Enfim, olha só. Aqui, virando para trás, eu não tinha pensado nisso, mas eu lembrei. Só aqui, temos 4 modelos de ser humano. Odisseu, na Odisseia. Ilíada, Aquiles, outro modelo. A Divina Comédia, o próprio Dante que vai ao inferno atrás da sua divindade, simbolizada em Beatriz. Ele enfrenta o diabo. Tem o inferno, o purgatório e o paraíso. É a vitória do homem sobre as piores condições, as piores, as maiores densidades que existem dentro dele. Um modelo. Dom Quixote,
aquele cavaleiro que era uma sátira dos contos de cavalaria que existiam lá em 1500, 1400, 1300, mas que trazem aqui um modelo daquele que se utiliza dos moinhos das virtudes, dos moinhos que na verdade moram dentro, como nortes de quem ser. Hoje, quais são os nossos heróis? Que modelos a gente tem? A gente chama qualquer coisa de herói, qualquer ser humano. O Bial chama os caras que estão lá dentro do Big Brother de herói. Eu estou exagerando aqui? Posso estar exagerando, mas é que a palavra foi vulgarizada. Herói é o Odisseu que vence diversas provas que na verdade não estavam fora, estão dentro. Uma das provas é vencer a malícia e a maldade que há dentro dele, que eu já contei aqui, que era preso voluntariamente a um mastro do seu navio, amarrado, sobreviver ao canto das sereias, que era muito agradável, tanto de ver quanto de ouvir. Só que ele tinha um eixo que fazia com que ele não caísse, e vencendo essa prova ele estava apto a vencer provas mais difíceis, que diziam respeito a outras dimensões que moram nele mesmo. Você vence o seu animal vencendo o seu medo, compreendendo, nomeando e vencendo o seu medo. Não é dando lenha para o seu medo, não é botando fogo e lenha no seu medo. O que a gente faz? A gente foge e o medo cresce. A sua preguiça, como é que você vence? Que é lá da dimensão vegetal. Vence com o quê? Qual é o contrário da preguiça? O movimento? Se a preguiça é a resistência ao movimento, que requer gasto de energia, logo para vencer a preguiça, o seu antídoto direto é o seu contrário, gasto de energia e o próprio movimento. Você mata a preguiça. E aquele corpo que passa então a ter movimento tende a permanecer em movimento, a menos que ele encontre uma resistência. Isso é física. E o contrário é verdadeiro também. O corpo inerte, blá, blá, blá. Você tem então um vício mental, inveja. Quem é que tem inveja? É um tipo também de preguiça. Porque aquele que tem inveja, ele está focado fora, mas ele não está disposto a fazer algo para que ele encontre ou consiga ser aquilo que o outro é e ter aquilo que o outro tem. Se ele já estivesse em movimento em direção àquilo, ou seja, caso ele não fosse preguiçoso, ele não teria inveja. Vou alcançar porque eu estou em movimento. E a inveja se esvai. E temos sinais, gente. Então o ser humano não é apenas aquele homem presente. É aquele homem que tem um devir, um vir a ser. Tem dentro dele uma vontade de transformação e de transmutação, que era, nesse segundo caso, os objetivos dos alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Era o objetivo dos alquimistas, transformar homens de chumbo, homens densos, pesados, minerais, vegetais e animais, em seres verdadeiramente de ouro, humanos. Isso as filosofias tradicionais ensinaram. Por um lado, então, gente, para a gente distinguir bem através do contraste, temos homens de automatismo, que funcionam no automático. Por isso que tentam vender muito para nós, saia do piloto automático, vença a procrastinação, siga esse manual aqui que eu estou vendendo, porque obviamente você vende muito medicamento porque tem muita gente doente. Então se você vende muita
muito antídoto para procrastinação é porque tem muita gente morta por dentro, preguiçosa. Por isso que está cheio de coach, nada contra os coaches. Eles só entregam aquilo que as pessoas precisam. E que bom, né? Então, se você vende muita disciplina, que é o que? Ser discípulo, disciplina, discípulo de si mesmo, é porque as pessoas não têm um centro interno para seguir a si mesmo. Então precisa vir de fora para dentro. Então vendem foco, disciplina. Por quê? Quando você vende foco é porque você está desatento. Então as pessoas estão vagando por aí sem um eixo e preguiçosas. Eles vendem então coisas para zumbis, para sub-humanos. Gente, estão acompanhando até aqui? O contrário de automatismo é existência. O contrário de impulso é intenção. Você sabia que os animais têm impulsos? E seres humanos têm intenção? Animais têm tensão. Vocês sabem, vocês já viram, claro, carrinhos de fricção. Você vai fazendo ali, causando uma tensão na molinha. Quando você coloca, zoom, o carrinho é como um animal. Ele é tensionado a fazer algo, ele é impulsionado. Já o ser humano tem intenção, tem inteligência na sua tensão. Então, não é apenas impulsionado, tem direção. O ser humano verdadeiro é aquele que coloca inteligência, virtude e valores no seu movimento. Estão distinguindo um sub-humano de um humano? De quem tem vida humana, de quem não tem vida verdadeiramente humana? Eu dei diversos conceitos de vida humana que vocês estão captando. Vamos ver que horas são aqui. Nós temos então, gente, assim como nós indivíduos temos formas particulares e individuais abaixo do ser humano, no social também. Nós temos formas de vida sub-humanas no social. As principais patologias ou formas de vida sub-humanas no social é aquela atitude provisória. Tanto do coletivo, e pode ser para o individual, claro, daquele ser humano que vive agora só para sobreviver, como um animal. Ele é provisório, é aquele que trabalha de dia para comer de noite. Ele pensa somente na sua subsistência, não na sua existência. Subsistência já tá dizendo está abaixo. Ou nesse social e nesse individual existe uma vida fatalista. O que é essa vida fatalista que não é de ser humano? É daquele que vive para o seu ser biológico, ou ele acredita que ele é apenas corpo e genética, ou ele é só para o sociológico, ele acha que é aquilo que os outros, ele funciona de acordo com o que os outros querem que ele seja e que ele faça. Ou ele acredita que ele é porque ele copiou simplesmente da cultura e pode ser verdadeiro por um lado, mas ele não é apenas isso, ele poderia não ser e a partir de agora ele poderia se tornar algo que não uma cópia desse meio, que é o sociológico, que é o sociologismo, ou aqueles que acham que são a própria mente. Tem gente que já vem com o seu diagnóstico prontinho para uma consulta. E aí, claro, como o Ivan não é todo psicólogo, o Ivan não olha para diagnóstico e para a mente da pessoa. Eu olho para a pessoa, porque essa pessoa tem uma mente, não a mente tem uma pessoa.
E eu viso justamente que essa pessoa que tem uma mente modifique essa mente. Se a mente possuísse a pessoa, não existiria psicologia, não existiria psicoterapia, não existiriam filosofias tradicionais, práticas mentais. Que aí então surge, a partir desse sociologismo, desse psicologismo, o coletivismo. É querer ser o que o meio é, ou quer que você seja, ou querer que todo mundo seja o que esse meio quer. Disso surge um totalitarismo. Uma outra chaga subhumana é o fanatismo, que na verdade o que eu estou falando aqui não são causas, são sintomas dessas vidas subhumanas, que é o fanatismo. O que é o fanatismo? A pessoa ou os grupos fanáticos, eles não reconhecem a personalidade do outro. Já o coletivista não reconhece a própria personalidade. Ele acha que ele é o meio. Ele não tem, para ele não tem a sua personalidade. Eu sou o meio, eu sou o cultural. Já o fanático não reconhece o outro. Estão captando? Sintomas de quem está morto por dentro, ou quem vive abaixo da linha, digamos assim, abaixo da vida humana. Pessoas que se metem na vida alheia. Pessoas que estão sempre opinando sobre tudo, criticando sobre tudo, procurando informações sobre os outros. Você perceba que por onde essas pessoas passam, fica um rastro de ranço. Por quê? Porque ela está podre. Ela está morta. E por onde ela passa, ela vai deixar um fedor, um chorume pelo chão existencial, pelo chão das relações. Gente, eu percebo pessoas mortas e subhumanas, às vezes com um emoji. Quando abrem a boca, hoje, só para dar um exemplo, uma criatura, ela já tinha mandado mensagem assim: olha só, poderia separar o seu curso em milhares de aulas? Como assim milhares de aulas? É porque eu não estou entendendo. Por que tu não está entendendo? Ah, porque são aulas inteiras e elas são compridas. Fulano, existe o pause. Quando você pausar no curso, você vai voltar do mesmo lugar onde você parou. Assim como um podcast, assim como um filme, uma série. Faça assim. Ok. Hoje, manda esse mesmo sujeito para mim. Ah, quero reembolso, mas o reembolso tem o prazo de 7 dias. Utilize 7 dias e você escolhe aí se você quer continuar com esse curso ou não. Daí ele disse que queria o reembolso, mesmo passando 14, 15, 20 dias. Ou seja, dá para perceber que a pessoa está só querendo, como um vampiro, vampirizar a vida alheia, a atenção alheia. Por quê? Porque ela está procurando vida fora. Está tentando atrapalhar a vida fora, com as suas frustrações, com os seus vazios, com as suas malícias. Argumento da criatura para pedir reembolso após o prazo. Ah, é porque do dia tal até dia tal teve 2 feriados. Ele queria utilizar feriados como se não valessem os dias, só para receber o valor. Sacam que não é o valor, não é o dinheiro, ou seja, não é o post alheio, não é a vida alheia o problema para essas pessoas. Isso são só justificativas para elas colocarem para fora, para elas vomitarem para fora.
a sua vida sub-humana, ou na verdade sua sub-vida. Ela está morta por dentro. Que maravilha! Que bom que está fazendo e que está gostando. Vocês não veem gente rançosa por aí? A internet está cheia, porque geralmente as pessoas rançosas, primeiro, elas não trabalham. Se trabalham, elas trabalham com aquilo que elas não gostam. Elas são sustentadas pelos outros, ou elas são sustentadas não apenas materialmente com dinheiro e comida pelos outros, elas são sustentadas emocionalmente pelos outros, mentalmente pelos outros. São sintomas de alguém que tem uma subvida. E como ter então essa vida humana? Ora, tendo movimento, fazendo escolhas diante da vida, criando algo, obedecendo ao seu chamado, respondendo à vida, ou seja, sendo responsável. E aí você não vai ficar rançoso, você não vai morrer por dentro. Como eu já disse aqui, diversas características, basta você agir como um ser humano e inclusive vencendo seu animal interno, seu vegetal interno, seu mineral interno, para que então você encontre a sua humanidade. Exemplos temos vários. Todos nós, quando corrigimos um defeito, e sim, nós temos defeitos, só que hoje em dia nem pode dizer, eu tenho imperfeições, defeitos não, só muda a palavrinha. Ou vamos ser mais polidos. Como é que é a palavra? Depurando as suas imperfeições. Depure as suas imperfeições, se preferir. E seja mais gente, tenha valores, haja para o bem, faça e pense coisas boas, faça e pense coisas belas, faça e pense coisas verdadeiras, faça e pense coisas justas. Como é que a gente pode ser justo? Tratando bem o nosso corpo, sendo justo com ele, não deixando faltar e nem sobrar nada. Com as emoções, sentindo as coisas na medida, através do uso da inteligência, nem deixando sobrar nenhuma emoção e nem faltar nenhuma emoção. Isso é ser justo? Emoções belas. Pensa aí, qualquer emoção pode ser bela, dependendo da dose. Aí você vai unir a beleza com a justiça. Aliás, a beleza e a justiça estão ali porque precisa, para ter a beleza e a justiça, da mesma coisa, harmonia, que nasce da inteligência, que nasce de parâmetros e filtros, como a gente estava falando ontem. Então tenha parâmetros na sua vida. Isso pode ser chamado de virtudes, são exemplos de virtudes que você deve ter, você deve almejar ou você já deve desenvolver, obviamente, na prática. Toda virtude vem da prática. Almeje ser humano. Para isso, encontre parâmetros e exemplos. Então, não haja mais no modo medroso, no modo quero ser amado, no modo quero ser visto, no modo quero ter poder, no modo quero ter prazer. Isso o bicho tem. E tá tudo bem ser cuidado, tá tudo bem ter prazer, tá tudo bem ter poder, desde que esteja a favor da sua dimensão humana, na sua dimensão inteligente. Coisa boa ter poder para delegar, poder inclusive, para poder educar bem. Sobretudo poder sobre si mesmo. Gente, compreenderam os tipos de vidas subhumanas e o que seria uma vida humana? Quais são as características do ser humano para então viver de acordo com essas características, para então ter uma vida humana?
Perguntas, já vamos encerrar. Eu falo obviedades do início ao fim, gente. Acabou meu café, só tem água. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vocês que estão chegando agora vão ter que voltar, gente. Vão ter que voltar na live logo após eu terminar. Então é isso. Tenha um ótimo restante de dia, tenha um ótimo restante de semana. A gente vai se falando. Comentem aqui essa live, essa aula virará um post ali. Vocês podem comentar, vocês podem enviar, compartilhar as pessoas, certo? Deixo um abração a todos vocês. Eu sou muito grato pela companhia de cada um de vocês. Eu os parabenizo por se interessarem nesses assuntos que têm a ver com todo mundo, mas que poucas pessoas têm interesse. E isso diz muito respeito sobre o porquê de nós estarmos funcionando da forma que estamos. Gente, um abração. Sejam todos bem-vindos. A vocês aí que estão chegando por último, vão ter que retornar. Tenham um bom restante de quinta-feira e até amanhã ao meio-dia. Até mais.